Esse livro fala de duas rainhas, uma rainha orgulhosa e outra rainha humilde. E fala de dois ministros, um ministro muito orgulhoso e outro ministro humilde. E mostram trabalhar de Deus e o agir de Deus com uma rainha humilde e com um ministro humilde. Esse livro ele mostra muito a consequência do orgulho e como Deus trabalha na vida do servo dele que é humilde diante dele. Eu queria pedir que 3 irmãos, um abrisse em Tiago 4:6, outro em Provérbios 16:18 e outro em Mateus 5:5. Por favor, 3 irmãos me ajudassem hoje. Um Tiago 4:6, outro Provérbios 16:18 e outro no Mateus 5:5. Amém? Quem achar pode levantar a mão e me ajudar na leitura desses 3 textos. Qual? Provérbios 16:18. Está aqui com os irmãos. Quem pode ler Tiago 4:6? Mateus 5:5. Tiago 4:6. Você está em Mateus? Peraí, 4:6. Não, está aqui com o Gilson aqui. Vocês estão em Provérbios. Lê Provérbios 16:18. Provérbios? É. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Amém. Mais uma vez com essa voz de tenor que você tem bem alta. Vai lá. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Aleluia. Gostei da versão dele. Acho que é NVI. O orgulho precede a destruição. Na minha tá, a soberba precede a ruína. Ruína, destruição. A altivez do espírito procede a queda. Aquela minha versão. Marcelo, pode ler. Mateus 5, não, você primeiro Gilson, perdão. Tiago 4:6. Antes da maior graça, portanto disso, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Amém. Olha só. Bom, Gilson leu que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, aquele que se acha, aquele que é bom demais. A graça de Deus não é para quem é bom, mas para quem não é bom, para quem não merece. Quem é bom demais não recebe graça. E quem é orgulhoso, soberbo, a Bíblia fala que Deus resiste a ele. Deus não tem parte com o soberbo. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele dá graça aos humildes. Em nome de Jesus, eu creio. Deus está nos revestindo de humildade nessa manhã. Em nome de Jesus. Marcelo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém. Tem versões que falam bem-aventurados humildes. Manso e humilde é a mesma coisa. O que quer dizer manso? Tem gente, uma vez a irmã chegou e falou assim: pastor, mas manso não é aquele negócio lá? Aquele negócio aqui dizer aquele cara que é traído e aceita, né? Então tem até um ditado: ele é manso, né? Ele é traído manso. Não está falando palavra aqui, a gente está gravando. Ele é traído manso. Não é isso não, irmão. Manso, uma pessoa corrigível. Manso e humilde é aquela pessoa que Deus corrige. O irmão em Deus chega e fala: está errado isso, meu irmão. Muda isso aí, meu. Cara, só tem um amigo, só tem um irmão, para com isso. Ele para, ele ouve, ele analisa. Não quer dizer que eu vou manipular, mudar na vida dele. Claro que não, tem esse direito. Mas ele vai ouvir, vai ponderar. E se ele vê padrão bíblico, se ele vê coerência e caminho, não vou mudar, pastor. Às vezes você nem consegue, porque às vezes aquilo é na tua natureza, está dentro de você, mas você fala: me ajuda, ora por mim, porque eu não consigo, eu queria mudar, está errado isso mesmo, eu não consigo, mas me ajuda. Manso, ele é corrigível, manso ele aceita a correção. Esse é o manso. Pode entender. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Então, eu li esses 3 versículos para começar o estudo do livro de Esther. Amém? A Bíblia fala, no capítulo 1, que o rei Assuero, para quem não sabe, é aquele rei Artaxerxes, lá o Xerxes, que o Rodrigo Santoro interpretou no filme, acho que foi o filme 300. Não sei quem lembra, sentadão lá, tal. Tem outro filme que ele é um gordão também, assim. Esse é o rei Assuero. O rei Assuero, ele fez um banquete. E a festa que ele deu foi 6 meses. Imagina, Ricardo, 6 meses de festa. Foram 6 meses de banquete. Sabe
por que 6 meses? Para dar tempo dele mostrar o tesouro dele. Durante 6 meses de banquete, os príncipes de todas as províncias. Ele era imperador de 126 províncias. Veja bem, irmãos, o império dele começava na Índia e terminava na Etiópia, começava na Ásia e terminava na África. Ele passava por 2 continentes, da Índia, da Ásia, ele vinha pela Europa, ele chegava até a África, tinha 126 continentes. A Bíblia fala que depois dos 6 meses de banquete, ele na cidade, na capital do império, que é Suzã, ele resolveu dar mais 7 dias. Eu fico pensando, eu que tenho criança pequena, quando a gente vai dar uma festinha, né? A gente fica ali olhando, não tira esse legalista. Não dá. Aí você fala assim, o bolo, não, faz menor o bolo. Quantos docinhos vai ser? 100 docinhos? Ah não, a Dani sabe como que é. A gente fica contando lá, para fazer ali uma festinha. No final, você chama só os parentes só, e está tudo certo. Né? A gente vai dar uma festa, mas ele deu 6 meses de festa. Depois dos 6 meses, não contente, ele pegou na cidade, para todos os moradores da cidade, a Bíblia fala pobres e ricos, e deu mais 7 dias de festa. No final da festa, no último dia de festa, ele chama os eunucos. Eunucos eram os empregados que trabalhavam no palácio. Eles eram eunucos porque eles tinham o membro sexual, né, cortado. Por quê? Para que ele não viesse, né, tocar na mulher e tal. Então chamou os eunucos dele ali, que assistiam o rei, falou, manda chamar a rainha, pede para ela colocar roupa real, pede para colocar coroa, pede para ela se aparentar toda. A Bíblia fala que nesse 7º dia ele já estava meio bêbado de vinho, bebeu muito, estava feliz. Quando ele chama a rainha Vasti, a Bíblia fala que ela era muito bonita, mas muito bonita mesmo. A Bíblia fala que a rainha não quis ir, a rainha falou que não ia se apresentar. Em outras palavras, ela sabia que ele queria se aparecer. Ela sabia que ele queria chamar ela para usar a rainha, para mostrar, olha, eu tenho grana, eu tenho tesouro, olha a minha mulher. E ela não quis, ela desonrou o rei. Ela foi muito orgulhosa, ela pensou assim, o que ele está pensando que ele é? Eu não vou não, ele quer que eu vou, não vou não, eu sou mais eu e tal. E quantas vezes você vê as mulheres fazendo assim em casa, com os maridos? O marido está falando assim, ei, vamos lá trabalhar, vamos lá, não vou te ajudar não. Você está pensando o quê? E muitas vezes a mulher de birra, fazendo jeitinho, fazendo coisa, muitas vezes ela não vai, não é humilde, não ajuda o seu esposo. E ela não compartilha. E no reino de Deus, no Evangelho, a palavra de Deus fala que o casal é um. A Bíblia fala, já não são mais 2, mas serão ambos uma só carne. E a Bíblia também fala que toda casa dividida não prospera. Toda casa dividida não prospera. E Vasti tinha esse espírito de orgulho. A rainha, esposa de Assuero, era orgulhosa, metida, se achava. Por isso, em nome de Jesus, as irmãs que estão aqui, tenham um espírito humilde. Não tenha vergonha de submeter ao seu marido. Não tenha vergonha de auxiliá-lo. Porque por trás dessa birra, por trás de você ficar firmando o ponto, está um espírito de orgulho, que Deus resiste a isso. E não tem graça de Deus nisso. E a Bíblia fala que o rei passou vergonha. Pois que o rei passou vergonha, e a vontade dele era se aparecer. A vontade dele era mostrar o quanto ele tinha, a esposa que ele tinha, tudo que ele tinha. Quando ele passou vergonha, ele chama os conselheiros dele e fala, e agora, o que eu faço? Eu fiquei com cara de bobão agora, né? Ele chama os conselheiros dele e fala assim, o que eu faço? E os conselheiros dele falavam assim, olha rei, se você eu chutava essa mulher aí, eu dava uma bica nela. Porque sabe o que vai acontecer agora? Quando os maridos chamar a mulher para ajudar, quando os maridos convocar a mulher, elas também não vão. E elas vão falar assim, a rainha não foi para o rei, meu, você que não é nada, eu não estou nem aí para você. Né? E aí os conselheiros dele falam assim, escolhe outra rainha, escolhe outra mulher. E pega essa mulher, coloca na barca do pênalti, calça com a chuteira lá, e dá-lhe na bicuda nela. E o rei fez isso. Imagina a condição dessa mulher, de uma mulher que era rainha de 126 povos, como se fosse rainha do mundo todo antigo, e ela passa a ser desprezada. Só para vocês terem ideia, a Bíblia não menciona. Mas essa mulher teve que sair das terras do rei, porque se ela ficasse lá, seria morta. Ela passou de uma condição de rainha para uma condição de desprezada.
E a Bíblia fala que após a rainha Vasti ser desprezada, e a palavra de Deus fala, o orgulho precede a queda, o orgulho precede a ruína. Em nome de Jesus, seja manso e humilde de coração, em nome de Jesus. A Bíblia fala que eles foram procurar uma nova rainha. Eles foram procurar uma rainha que fosse substituir a rainha Vasti, a rainha que tinha sido desprezada. E nós vemos em Esther, eu queria falar para vocês hoje, irmãos, eu li esse texto a semana toda orando. E na semana toda Deus falou muito comigo sobre isso. Nós estamos passando uma pandemia, nós estamos passando essa bagunça do país. Além da pandemia, nós temos visto o medo de você, seu pai, sua mãe, ou a pessoa que você ama ser contaminado pelo vírus. O medo da consequência de você que trabalha, o que vai acontecer com o seu trabalho, o que vai acontecer com o seu futuro. E nós temos um paralelo muito parecido aqui, nesse livro. A Bíblia fala de um homem chamado Ramã, que foi ministro do rei, e esse homem, ele chega para o rei, e ele diz assim para o rei Assuero: rei, tem um povo aqui que não se dobra diante de você, tem um povo aqui que não aceita as suas leis, esse povo é o povo judeu, faz um decreto, pagando para que eles sejam destruídos, recompensando com ouro, prata, e a Bíblia fala que eles determinaram um valor, e eles declararam um período de 12 meses para que aquele povo fosse destruído. É interessante que o decreto do diabo não era para eles serem exterminados automaticamente, mas deu um período de 12 meses. No primeiro mês, eles fizeram um decreto que no 12º mês, o povo judeu ia ser destruído. E aí o que aconteceu? A Bíblia fala que houve muito choro, e houve muito pavor diante do judeu. O diabo, ele sabe que a nossa alma pertence a Deus. A Bíblia fala, todas as almas são minhas, diz o Senhor. A tua vida é de Cristo, meu irmão. O diabo não pode tocar nela. Por isso Paulo fala que o morrer para nós é lucro. E ele fala, morte, ó morte, onde está o teu poder? Onde está a tua prisão sobre mim? Você não pode me prender, eu sou livre, eu sou de Cristo. Mas o diabo, ele sabe como, muitas vezes, agir na nossa mente, travar a batalha da mente, nos causando opressão, nos causando peso, nos causando dor. A Bíblia fala que no primeiro mês foi colocado um decreto para que no 12º mês o povo judeu fosse exterminado. E foi pago um valor por isso. Foi determinado um valor por isso. E aí, a Bíblia fala que na cidade todos ficaram consternados, todos ficaram apavorados. A Bíblia fala que a alegria das pessoas foram embora, a alegria dos judeus foram embora, eles ficaram enlutados, é o que a palavra fala. Eles ficaram tristes. Eu vejo muito isso hoje. Eu vejo um espírito de tristeza que foi colocado no meio do país, que foi colocado no nosso meio. Eu vejo as pessoas tristes, abatidas, as pessoas falando de crise, as pessoas falando da corrupção do governante, as pessoas vendo lá o vídeo que rola, que o deputado vai lá e ele filma aquele hospital lá vazio, ele fala da corrupção. Aí no mesmo dia você vê 1000 mortes, tantas mortes, e aí você pensa, meu Deus, o que estão fazendo com o dinheiro, o que estão fazendo com a gente? E você fica ali assim, sabe, machucado por aquilo. E é muito o que o diabo quer fazer conosco, arrancar a nossa esperança, roubar a nossa esperança. Mas em nome de Jesus, a tua esperança é Cristo. A tua esperança vem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Esther, ela foi uma mulher que ela entendeu a graça de Deus. E ela entendeu o favor de Deus. Graça. Você pode entender a palavra graça como favor, como bênção, como alcançar algo de Deus. Graça significa favor. A Bíblia fala que quando Esther, ela não fala que ela era tão linda como Vasti, mas quando Esther ela foi e ela chegou ali para ser selecionada, ela chegou diante era Regai que cuidava das mulheres. Esther capítulo 2, versículo 9 diz assim, Esther capítulo 2, versículo 9, a jovem lhe agradou e alcançou
o favor dele. E rapidamente lhe deu enfeites e os devidos alimentos, e 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a colocou como as 7 jovens na melhor parte da casa das mulheres. O que a Bíblia fala? Quando Esther chegou lá para a seleção, a Bíblia fala que Esther alcançou favor dele e agradou a pessoa. Então o cara que ia selecionar, o nome dele era Regai, ele olhou para ela e gostou dela, simpatizou com ela. E mais ainda, havia favor na vida de Esther, é o que a Bíblia fala. Irmão, em nome de Jesus, no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, eu creio, Deus tem favor para você. Amém. Deus tem favor para você. Amém. Essa era uma crise muito pior, porque todo o povo ia ser exterminado, todo o povo ia morrer, mas no meio dessa crise, Deus tinha favor. Agora, olha só que coisa interessante. Eu me antecipei, eu falei do extermínio do judeu, mas nesse contexto que eu li agora, ainda não tinha sido emitido o decreto, ainda não tinha sido falado. Ela estava ali sendo preparada para ser rainha, mas ainda não tinha sido emitido ali o decreto, o plano para extermínio do povo. Vamos continuar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Esther capítulo 2, no versículo 15, diz assim: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, o tio de Mordecai, que tomou como sua filha ir à presença do rei, nada pediu, senão que Regai, guarda das mulheres, indicou, e todos que haviam gostavam de Esther. Olha que outra coisa interessante. Todo mundo que via Esther, que tinha contato com ela, que ajudava ela, as mulheres que enfeitavam, as mulheres que ficavam ali perfumando ela, maquiando ela, todo mundo gostava dela, todo mundo simpatizava com ela. Por quê? Porque havia favor de Deus na vida dela. Em nome de Jesus, no seu trabalho, na sua casa, nos seus negócios, eu creio que o favor de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Amém. Versículo 16. Esther foi levada à casa ao rei Assuero no palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Versículo 17. E o rei amou Esther mais do que todas as esposas, e ela alcançou afeto e favor diante dele. Vocês estão vendo o dedo de Deus aqui? Vocês estão vendo? A Bíblia fala assim: e o rei amou Esther mais que todas as outras mulheres. Quantas mulheres esse homem já deve ter tido? Um imperador de 126 províncias, de 126 reinos. Mas a Bíblia fala que quando ele teve contato com Esther, quando ele viu Esther, quando ele se relacionou com ela, a Bíblia fala que o rei amou ela mais do que todas as suas esposas. E Esther alcançou favor diante dele. Aleluia. Mais do que todas as virgens. E ele colocou a coroa real sobre a sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vaste. E o rei fez uma grande festa. Vai gostar de festa assim em outro lugar, irmão. Amém? E o rei fez uma grande festa para todos os seus príncipes e servos, uma festa em honra a Esther, e deu alívio às terras, e distribuiu presentes reais. A Bíblia fala que quando ele conheceu ela, ele amou ela. E aqui nós vemos também uma coisa: se o teu casamento estiver em crise, estiver com problema, se as coisas estiverem difíceis para você, se a situação estiver complicada, se você estiver com alguma dificuldade com a sua esposa, com o seu marido, meu irmão, Deus tem favor na tua vida. E Ele pode abençoar o teu casamento, abençoar vocês, de forma que vocês alcancem favor. E aonde não havia mais amor, aquele casamento que tinha azedado, aquele casamento que tinha sido separado, com contenda, com briga, com dificuldade, Deus é poderoso, irmão, para derramar amor, de forma que vocês se amem, que fiquem apaixonados. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que ela alcançou favor, as coisas estavam indo bem, claro. Eu vou passando capítulo a capítulo um panorama do livro, amém, irmãos? A Bíblia fala também que no decorrer dos dias, o primo que criou Esther, porque Esther era órfã, chamado Mordecai, tem algumas versões da Bíblia que falam Mardoqueu ou Mordecai, que o mesmo significado é a mesma coisa.
A Bíblia fala que no passar dos dias, ele percebeu 2 homens que queriam trair o rei. Eram 2 cortesãos, 2 pessoas que trabalhavam no palácio, 2 trabalhadores do palácio que queriam trair o rei. Provavelmente normalmente esses reis que dominavam vários povos, eles eram tinham muitos tramas para o povo ser liberto, para a nação se libertar. Então, matando o rei, começando uma guerra, uma divisão do reino. E a Bíblia fala que Mordecai, ele soube e ele denunciou aquilo e pegaram as pessoas. Então ele denunciou que tinham 2 pessoas querendo trair o rei. E a Bíblia fala que aquilo foi registrado no livro das crônicas. O livro das crônicas é que nem um diário oficial. Tudo que o governante faz, vai para o diário oficial. Tudo que ele faz, então ele contrata alguém, diário oficial. Ele compra alguma coisa, diário oficial. E foi para o diário oficial ali, o livro das crônicas do rei. E continuando, isso está em capítulo 3. Isso está no capítulo 3. Não, esse Isso está bom. No capítulo 2, versículo 21. Agora nós vamos para o capítulo 3. Aleluia. Versículo 6. Diz assim: e ele não achou suficiente, aqui falar de Ramã, matar a Mordecai, porque se dizia de que povo era. E Ramã intencionava exterminar o povo judeu que havia em todo o reino de Assuero e o povo de Mordecai. Ramã era um tipo de primeiro-ministro. Depois o rei era ele que mandava. Mas nós já percebemos lendo a história que o rei era festeiro, que o rei só queria oba-oba. Quem trabalhava mesmo era o primeiro-ministro. O rei, ele mandava a caneta, mas era o primeiro-ministro que organizava o reino, que trabalhava, que ia diante do povo. E esse primeiro-ministro chamado Ramã, ele era muito orgulhoso, mas muito orgulhoso. Uma característica do orgulhoso que nós vemos e percebemos ele quer ser o centro das atenções. Ele acha que ele é o bonzão. Então, o orgulhoso da casa, da família, todo mundo tem que convergir nele. Ele não está nem para o filho, para a esposa, ele só pensa nele. Ele é melhor que todos, então tudo tem que se dobrar diante dele. O orgulhoso é aquele que não muda. O orgulhoso é aquele que, é assim mesmo e acabou. Tá. Oi, Carla? Gabriel. É isso aí, eu sou assim, você sempre assim. Gabriel, a frente de Gabriel, é verdade. Ele não muda. Ele acabou. Mas o problema do orgulhoso é que Deus resiste a ele. E pior ainda, o orgulho dele é um sinal, a Bíblia fala, da sua queda. Quando você vê o orgulhoso, você olha para o orgulho dele. E saiba que o orgulho dele é um sinal que ele vai cair. Que a vida dele vai cair. A Bíblia fala, a soberba precede a ruína. O orgulho precede a queda. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, ou bem-aventurados os humildes de coração. Tiago 4, versículo 6, que o Gilson leu: Deus resiste ao soberbo, mas dá mais graça ao humilde. E Ramã, ele queria matar o povo judeu, exterminar o povo judeu. Esther 3, versículo 8 diz assim: e Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso de todos os povos em teu reino, e suas leis são diferentes das leis de todos os povos, e as leis do rei eles não cumprem, não é conveniente ao rei tolerá-los. Se agrada ao rei, prescreva-se exterminá-los. Então pesarei 10.000 moedas de prata e colocarei na mão dos encarregados dos cofres do rei. Ramã foi lá e deu a ideia: vamos exterminar esse povo. A gente separa 10.000 moedas de prata para quem matar eles. E ele estabeleceu o prêmio, ele conseguiu fazer uma lei, um decreto. E o problema qual era? Que as leis naquela época funcionavam, não é como agora. Então, quando saiu a lei de extermínio do povo e tinha um prêmio para o cumprimento daquela lei, vamos lá, gente, presta bem atenção. Essa aqui, onde Ramã estava, era a capital, como se fosse Brasília, era a capital do reino. Tinha 126 províncias, como se fosse 126 prefeitos, vamos dizer assim, ou governadores. Eles faziam a lei e mandavam levar como tipo de correio e pregar em cada província. O governador, quando pegasse a lei, teria que cumprir a lei. Então ele pegava a lei e ia ler-se: bom, o rei mandou matar todo judeu. Então é uma ordem do rei, nós vamos ter que matar.
Mas para o governante que pegasse aquela ia dizer assim, e outra coisa, tem um prêmio para quem cumprir a ordem do rei. Além de cumprir a ordem, tem que cumprir a ordem, nós vamos ter um prêmio, 10.000 moedas de prata. Então, quando essa lei se espalha em todo o Império Medo-Persa, os judeus ficaram tristes, apavorados, enlutados. Eles ficaram, a Bíblia fala assim, Esther capítulo 4, versículo 3, diz assim: e a ordem do rei e a sua lei chegavam a todas as províncias, e havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco, em cinza. Aleluia. A Bíblia fala que quando essa ordem foi chegando, a ordem de extermínio do judeu, havia grande luto, e as pessoas, a Bíblia fala, ficavam consternadas, chateadas e tristes. Aí o que aconteceu? Quando chegou essa ordem, Mordecai, que era primo de Esther, ele era mais velho, ele era um primo, mas era mais velho, ele criou ela como se fosse uma filha, ele seria então o padrasto dela, o pai adotivo dela. Ele se coloca roupa de pano de saco e cinza, ele vai para a porta do palácio para ver se encontrava o rei, mas esse rei ficava na dele lá, ele ficava só na balada dele, no meio das pessoas que bajulavam ele, e não conseguiu contato com o rei. Ele manda chamar Esther, e ele chega para o eunuco e fala: avisa Esther, que tem uma lei aí, que é para exterminar todo o povo judeu. Avisa Esther que ela precisa conversar com o rei para mudar isso, porque todo o povo dela vai morrer. E aí, os eunucos vão lá, contam para Esther, e Esther responde para ele assim: ó, fala para ele que eu não posso fazer nada. Pior ainda, o rei faz 30 dias que não me chama, faz 30 dias que eu não vejo o rei, porque eles dormiam em quartos separados, e o rei tinha muitas mulheres. E ela falou assim: se eu me apresentar diante dele pela lei, eu posso morrer. Todo aquele que chega diante do rei sem ser chamado, ele morre, a não ser que o rei pegue o seu cetro, que significava autoridade, e estenda para a pessoa. Então, se uma pessoa chegasse diante do rei, sem ser anunciado, sem ser solicitado, e o rei não fizesse nada, os empregados pegavam ali, os servos deles, os guardas, aquela pessoa e matavam a pessoa. Mas, porém, se a pessoa aparecesse diante do rei, e o rei olhasse para a pessoa, e estendesse na direção dela o cetro dele, o cetro de ouro que ele andava, que ele tinha, que significava a autoridade dele, aí aquela pessoa seria aceita na presença do rei. Então Esther chegou e falou para o padrasto dela assim: olha, eu não posso fazer nada, eu não tenho como ir, eu estou de mãos atadas. E quando ela fala isso para ele, ele se revolta. Mordecai se revolta, e aí ele manda uma mensagem para ela, e essa mensagem, até hoje, ela fala comigo e com você. Está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Versículos 13 e 14. Diz assim: então Mordecai mandou a resposta a Esther: não penses que por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre todos os judeus. Se te calares agora, então livramento e salvação virão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi com este propósito que foste elevada rainha. Esther deu um migué para Mordecai, falou: não posso fazer nada, se eu for lá posso morrer. Se eu for lá então, mas ela sabia que como rainha, ela estava lá protegida dentro do palácio. Mas Mordecai, ele manda falar assim: escuta, você não é rainha, você foi colocada rainha, o palácio não é teu, você foi colocada nele, é diferente. Lembra de onde você saiu, lembra de onde você veio. Mordecai fala assim para ela: não pense que por estares num palácio, você está aí, mas isso não é teu não. Tem muitos irmãos que Deus tirou da maloca, tem muitos irmãos que Deus tirou do meio do barro, da favela. Nada contra a favela, respeito, não é isso.
Hoje a pessoa tem um trabalho melhor, hoje a pessoa tem uma situação melhor, a pessoa se acha. A pessoa se acha. É o bonzão, se acha. Está no paláciozinho dela, no apartamentinho dela, na casinha reformada dela, está lá, tudo bom lá. Não consegue enxergar o caos que está em volta. Não consegue enxergar o palmo diante do nariz. Mordecai falou: ei, você é órfã. Ei, você não é ninguém. Lembra de onde Deus tirou você. Você chegou aí por causa do favor dele. Agora não pense, porque você está aí, você vai estar livre de tudo isso. Deus te colocou aí com um propósito. E é esse propósito que Deus te colocou aí. Mordecai fala: e quem sabe se não foi com este propósito foste elevada a rainha. Quem sabe não foi com este propósito. Você estudou, você conseguiu um trabalho melhor, uma vida melhor, com o propósito de servir a Deus, ser um servo de Deus, ser um homem de Deus. Lembro de uma vez que a Dani lembra disso, a gente estava almoçando, e nesse dia que a gente estava almoçando tinha bastante coisa na mesa, tinha carne, tinha frango assado, tinha acho que maionese, bastante coisa, macarrão, arroz, uma mesa bem farta. E o meu filho começou a criticar a igreja ali, em questão de dízimo e oferta. E eu disse para ele assim: escuta, meu filho, quero dizer uma coisa para você. Teve várias vezes que nós comemos de oferta de irmãos. Você comeu, vestiu sapato, pude comprar tênis para você, porque irmãos me ajudaram, deram dízimo, daquele dízimo levantaram uma oferta para mim. E sabe quem dizimava? Irmã, senhorinha, que ganhava um salário mínimo, dava o dízimo fiel ali. Eu não tinha recurso, eu pude levantar daquilo ali uma oferta, do que sobrou ali do dízimo e oferta da igreja. Nós comemos na nossa mesa, você vestiu um tênis, então dobre bem a sua boca para falar disso. Às vezes a gente esquece de onde a gente veio, às vezes a gente esquece de onde Deus nos tirou. Mordecai lembrou: Esther, você está aí por causa do favor de Deus. Não, isso é linda, não é qualidade. A gente está onde nós estamos hoje por causa da graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus te conduz ao propósito. Como assim? A graça de Deus na tua vida te leva numa posição para que você cumpra o propósito de Deus. O que isso quer dizer? Se você crê na graça de Deus, crê no favor de Deus na tua vida, Ele te eleva a posições como rei e rainha. Para quê? Para que numa necessidade do povo de Deus, da obra de Deus, Ele conte com você, Ele te chame. Então, se você crê, se você acreditar no favor de Deus na tua vida, se você crer em buscar o favor de Deus, virá na tua vida. E Deus pode te levantar como um rei e uma rainha. Não tem nada de errado sem gozar das coisas de rei, de você realmente ter a mordomia de um rei. Mas entenda de uma coisa: Deus tem um propósito na sua vida. E aqui nós vemos a diferença de Esther e Vasti. Vasti era orgulhosa. Quando foi confrontada, quando foi chamada, resistiu, agiu em orgulho. Esther agora foi confrontada pelo padrasto dela. Ela podia ignorar, já estava no palácio. Ela podia ignorar, já era rainha. Mas caiu a ficha nela. A Cinderela foi de volta para a carruagem lá de abóbora. Acabou, deu meia-noite no relógio. Ela viu que ela não era tão princesa assim, que ela era plebeia. Caiu a ficha. E ela manda falar para Mordecai: peça para jejuar 3 dias por mim. Peça para orar por mim. Orem por mim que eu vou procurar o rei. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que ela orou 3 dias. Ela chama as empregadas delas, as mulheres que trabalhavam com ela, que auxiliavam ela, para jejuar também. Ela pede jejum e oração pela vida dela. Abre aí, Roberto, por favor. Pela vida dela. E ela vai procurar o rei, ela vai falar com o rei. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esther capítulo 5, versículo 3, diz assim: Esther, ela entra na sala do trono, ela entra diante do trono, e aí o rei olha para Esther, capítulo 5, versículo 2, irmãos.
Diz assim: quando o rei viu a rainha Esther em pé do pátio, se alegrou em vê-la e estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe disse: o que há contigo, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino te será dado. O rei olhou para ela, viu favor nela, se alegrou no coração e falou: o que você quer? Você está louca de entrar aqui assim? E se eu estou de mau humor, você podia morrer. O que você quer? Fala aí, até metade do reino você pode pedir. Você imagina, irmãos, um rei que guerreava, que dominou toda a Grécia ali, que eram só bárbaros aqueles povos, querendo mais território. Ele olha para a mulher, e na cabeça dele era conquista de território, conquista de povo, conquista de território. Ele pensava só nisso. Mas quando ele olha para ela, ele fala: ó, me peça até metade do reino, porque eu sou ganancioso, você sabe. Eu gosto de muita terra, você sabe. Mas para você, até metade eu te dou. 126 dividido por 2 dá 63. Eu te dou 63 povos, 63 terras. Isso mostra o favor de Deus diante dela. E Esther, ela fala assim: eu queria fazer uma festa e queria que você viesse, mas não só você e Ramã. Ramã foi o primeiro ministro que emitiu o decreto de extermínio do judeu, o decreto de morte. E ela diz assim: se eu agradar ao rei, e se o rei se agradar em conceder o meu pedido e se satisfazer o meu desejo, venha o rei com Ramã à festa que lhes farei. Quem ela convidou? Quem ela convidou, irmãos? Ramã. Não, ela convidou para... vamos lá, vou ler de novo. Se eu agradar ao rei, e se o rei se agradar em conceder o meu pedido e satisfazer o meu desejo, venha o rei com Ramã. Venha o rei com Ramã. Preste bem atenção no que está aqui. Ela convidou o rei e falou: traz Ramã. Mas ela convidou ele porque era ele que decidia. Amém, gente? Ela falou: venha o rei e traz ele o primeiro-ministro. E ele falou: tudo bem, lá, eu vou levar ele também. E o rei avisou Ramã: vamos lá, a rainha vai fazer uma festa para nós dois. É interessante que o orgulhoso, como eu falei, ele acha que tudo está em volta dele. Ele é míope, ele não consegue enxergar direito. Ele é o bonzão. O orgulhoso, quando ele chega, né, precisa de um grupo assim, tipo um grupo de louvor para cantar: ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom demais. Acho que é uma música do Roberto Carlos, alguém assim, né? Pegar muitas garotas para ele, é legal. Ele é o bom demais. O orgulhoso, se ele chegar na casa dele, precisa que alguém cante essa música. Se ele chegar na igreja, o grupo do louvor precisa parar o louvor e cantar: ele é o bom demais. Porque ele pensa que ele é o bom mesmo, que tudo está em torno dele. Ele não enxerga direito. No versículo 11 diz assim: Ramã chegou em casa e começou a se louvar a si mesmo, começou a contar lorota, começou a se elogiar. E aqui no versículo 11 fala assim: e Ramã lhes contou acerca de sua grande riqueza, da multidão dos seus filhos e das coisas em que o rei tinha engrandecido sobre os príncipes e servos do rei. Versículo 12: e Ramã disse: até a rainha Esther me convidou com o rei para a festa que preparou. Não era o rei que era convidado. Ela falou: até a rainha Esther me convidou também o rei. Ele estava se achando acima do rei. Ele dava mais importância para ele acima do rei. Ele não enxergava as coisas direito. Ele chegou em casa contando para os caras: eu sou bom, né? E o grupo de louvor estava lá no cantinho cantando: ele é o bom demais, cantando para Ramã. Ele falou: eu sou bonzão, eu tenho isso, tenho aquilo, eu chefio todos os príncipes dos povos, o rei me deu carta branca, eu faço o que eu quero. Até a rainha, a mulher do rei, me convidou para uma festa. O rei vai comigo, o rei vai junto comigo. Ele se coloca acima do rei. Aí ele fala assim: até a rainha Esther me convidou com o rei para uma festa que preparou exclusivamente para mim. Amanhã também estou convidado por ela junto com o rei. Ele fala: eu vou, o rei vai comigo. Essa festa é exclusiva para mim. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. Nesse dia que ele fala isso, à noite, o rei perde o sono. O rei não consegue dormir.
O rei perde o sono e ele fica ali. Sabe quando você perde o sono, você pega o controle e você liga a TV, não está passando nada. Aí você vai na internet, abre o computador, o celular, qualquer que seja o dispositivo que você acessa a internet, dá 20 minutos, não tem nada na internet, no Face, já curti o negocinho que o irmão postou, eu já compartilhei, não tem mais nada, aí pega a TV de novo, não tem nada, não tem o que fazer, o que eu faço? Sabe? E a pessoa fica ali de bobeira assim. O rei foi ler o livro das crônicas. Ele não tinha o que fazer, falou: eunuco, vem cá, lê para mim as coisas que estão acontecendo. Ele foi ler o diário oficial. Tem coisa mais chata, é que nem antigamente ler lista telefônica. Sabe lista telefônica? É a mesma coisa. Vê anúncio de lista telefônica, ou revista de 2 anos atrás. Às vezes você vai no consultório, você vê uma revista muito legal. Quando você pega a revista, tá a capa lá, o presidente ainda era o Lula. Você fala: puxa vida. E está a notícia do governo do Fernando Henrique, do Lula, do Temer, não sei, assim, falar de presidente hoje político é perigoso. Mas você começa a ver, o que o Temer fez, já passou, já era. O rei perdeu o sono. E ele chama os empregados dele para ler as crônicas. Olha como funciona a graça de Deus. Olha como Deus trabalha. Às vezes, na tua angústia, na tua dificuldade, você consegue só enxergar o seu mundinho. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E aí começaram a ler as crônicas e começaram a falar assim, capítulo 6. Naquela mesma noite, o rei não pôde dormir. Então ele mandou trazer um livro das crônicas, dos acontecimentos, e foi lido diante do rei. Estava escrito que Mordecai, padrasto de Esther, tinha denunciado Bigta e Teres, 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então o rei disse: que honra e que distinção foram conferidas a Mordecai por isso. Os jovens serviçais responderam ao rei: nada foi feito por ele. O rei disse: quem está no pátio? E responderam: Hamã estava entrando no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim que enforcassem Mordecai na forca que ele tinha preparado. O rei Assuero estava lá, lendo as crônicas, começaram a ler que Hamã tinha sido fiel a ele, denunciou uma traição, e falou: mas o que aconteceu? Ele foi honrado? Aconteceu alguma coisa? Não fizeram nada. Quem está passando lá? Vinha Hamã. E ele vinha do plano, ele tinha acabado de fazer uma forca, para enforcar Mordecai. Versículo 5, capítulo 6. E os servos lhe disseram: eis que Hamã está esperando no pátio. E o rei disse que ele entre. Hamã entrou, e o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Hamã pensou em seu coração. O que Hamã pensava? O que o orgulhoso pensa? Eu, acima de tudo. Tudo é para mim. Tudo converge em mim. Quando o rei fala assim: o que eu posso fazer para um homem que o rei deseja honrar? Hamã pensa: opa, está falando comigo. Né? É comigo o negócio aí. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Hamã pensou em seu coração: a quem se agradará mais o rei de honrar, senão a mim? E Hamã disse ao rei: se o rei quiser tal honra, sejam trazidas as vestes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma montar, na cabeça seja colocada a coroa real, sejam entregues as vestes reais, e o cavalo na mão de um dos príncipes mais eminentes do rei, e vistam aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem o cavalo pelas ruas da cidade, e proclamem diante dele: assim faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Olha só, Hamã dá a ideia, fala assim: olha, põe a roupa real, coroa real, o cavalo do rei, pega um dos principais príncipes, anda pela cidade e diz assim: esse homem Deus quer honrar. Esse homem, o rei quer honrar. Esse homem, o rei quer honrar. Versículo 10. Então o rei disse a Hamã: apressa-te em pegar as vestes e o cavalo, como você disse, e faz assim com o judeu Mordecai, que está sentado junto ao portão do rei. Não falte nada do que disseste. Hamã tinha acabado de preparar uma forca para enforcar ele. Foi entrar no palácio para pedir para enforcar o cara. Quando ele chega no palácio, o rei faz uma pergunta. A Bíblia fala que Deus confunde a sabedoria dos sábios.
Deus confunde. A palavra de Deus fala: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Em nome de Jesus. Talvez onde você trabalha, tenha pessoas que ficam tramando contra você. Ei, esquece ela. Talvez a sua família, pessoas olhando para você, planejando contra você. Esquece ela. Se volta para Deus. Deixa lá. A forca que Ele está preparando para você vai ser dela. A desonra que Ele quer fazer para você vai ser dele. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E a Bíblia fala que Ramã desceu, vestiu Mordecai, que ele queria matar com as vestes reais, pôs um cavalo e andou por toda a cidade. Por toda a cidade. Dizendo: esse homem Deus quer honrar. Ele odiava Mordecai. Queria matar ele. Não olha para as pessoas que querem o teu mal. Esquece disso. Há um propósito de Deus na sua vida. Aí, passando disso, depois dessa vergonha que Amã passou, chegou a hora do banquete, do palácio. Aleluia. Esther 7, versículo 2 diz assim: também no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei disse a Esther: o que pedes, ó rainha Esther? Isto será dado. Qual o teu desejo? Até metade do reino, isto será dado. Aí no versículo 3, ela fala com ele assim: então a rainha Esther respondeu e disse: ó rei, se eu alcancei o teu favor, e se o rei se agrada, presta atenção, irmãos, ela fala toda hora no favor, Esther. E ela faz um pedido para o rei, falando do favor. Eu quero dizer para você, quem crê no favor de Deus, toda hora está pedindo coisas para Deus. Quem crê no favor de Deus está sempre pedindo coisas para Deus. Ele não tem incredulidade, ele sabe que Deus tem favor na vida dele. Esther, ela fala assim: ora, se eu alcancei o teu favor, e se o rei se agrada, seja dada a minha vida. Ela vai e ela começa a pedir: meu irmão, se você crê no favor de Deus na tua vida, não deixa de clamar, não deixa de pedir, não deixa de buscar. Glória a Deus. Isso é um sinal que você crê no favor. E a rainha, ela fala para ele assim: se eu tenho favor diante de você, eu quero viver. Não quero ser exterminado. Ele fala: como assim? Que loucura é essa? E ela responde para ele: eu sou judia. E esse homem aí, Ramã, ele tinha um decreto de morte. E não só eu, mas todo o povo vai morrer. E quando ela fala isso, e tira a capa do inimigo, eu quero dizer para você, uma hora Deus vai tirar a capa do inimigo, daquele que ronda contra a tua vida. Esqueça a contenda. Não entra na luta dele não, a tua luta é de oração e de fé, só isso. Aleluia. Versículo 7. Então o rei se levantou encolerizado. Você imagina o rei encolerizado? Encolerizado é muito nervoso. Cólera é quando a pessoa fica possessa, entre outras palavras, endemoniada. Versículo 7. Então o rei se levantou encolerizado do banquete do vinho e entrou do jardim do palácio. Ele saiu correndo para fora e foi para o jardim do palácio. Mas Ramã ficou para pedir a rainha Esther por sua vida, porque ele viu que o rei destinava uma má sorte. Quando o rei sai correndo para fora de nervoso, pensando: quero olhar para a cara desse cara, caiu a casa. Ramã fica ali perdido, e ele vai para a rainha pedir misericórdia, porque ele sabia que dentro de alguns minutos ele ia morrer. E ele chega para a rainha ali para conversar com a rainha. Ele vai tentar ali alguma coisa com a rainha. Versículo 8. Então o rei voltou do jardim do palácio, na sala do banquete do vinho. Ramã estava caído, prostrado sobre o leito que Esther se sentava. Ele estava ali ajoelhado, humilhado diante dela. Irmãos, na nossa luta, no dia a dia, a gente não quer ver a humilhação dos nossos inimigos. Mas muitas vezes, aquele que te persegue, aquele que trama contra você, você vai ver ele prostrado diante de você. Não que a gente deseja isso, mas as situações, o próprio Deus permite isso. E a Bíblia fala que Ramã estava ajoelhado ali, no leito dela. No leito que Esther se sentava. Então o rei disse: ele quer até forçar a rainha em minha casa. Assim que a palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Eles põem aquele saco, né? E quando coloca aquele saco, já era, sabe? Aí começa a tocar aquela música lá dos morenos da África, lá, sabe?
tocar aquela música. E Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que uma forca que Ramã preparou para Mordecai, que falara em favor do rei, está na casa de Ramã. Tem a altura de 50 côvados, 25 metros, mais ou menos, 24 metros. Então o rei disse: enforcai-o nela. E enforcaram Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E a cólera do rei se aplacou. A cólera do rei só se aplacou quando ele morreu. A forca e a arma que ele preparou para matar o homem de Deus, ele foi enforcado nela. Se preocupa com o teu inimigo. Se preocupa com as pessoas que levantam contra você, lá no teu trabalho. Aquela que planta fofoca, aquele que planta contenda. Deixa, vai servir a Deus. Deus tem um propósito na tua vida. A graça de Deus quer te conduzir a um propósito. Tem pessoas que estão morrendo aí fora. A pandemia realmente é real, financeiramente, de saúde. E você está fazendo o quê? E você? Quando que você pode fazer um serviço, alguma coisa, comprar uma cesta básica para alguém, irmãos? E servir alguém com uma cesta básica? E visitar uma pessoa e orar por ela? Ou talvez você fale assim: não, pastor, tem que ficar em casa, Agora, para muitos, eu não estou dizendo para você sair para a rua, é uma demagogia. Porque para visitar uma pessoa, para levar a cesta básica, fazer uma oração, ele não pode. Mas para ir no mercado, comprar um bife no açougue, ele pode. Não, aí pode. Aí ele se acotovela conta no mercado lá. Sabe, um carrinho ali. E vamos, não pode. No mercado pode. Está liberado. Não. Mas para visitar a irmãzinha lá, que não tem nada na mesa dela para comer, não pode. Isso é hipocrisia, irmãos. Eu não estou falando para você sair e vai para a rua. Eu estou falando para você não liga para isso, não é isso não. Agora, você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Se você de alguma forma sai, se relaciona, se você de alguma forma sai e tem contato com o mundo lá fora, quando você vê as pessoas precisando, você não faz, você está pecando. A Bíblia fala que aquilo que está na minha mão para fazer e eu não faço, é pecado. Mordecai diz para Esther: ei, você está no palácio, você não é rainha não, você é órfão, você é filha órfã, você não teve pai, a vida te tirou isso, mas Deus, por sua graça e misericórdia, o favor de Deus te colocou aí. Se você se calar, socorro e livramento virão para os judeus. Sabe o que isso quer dizer para nós hoje? Se não fizer nada, Deus vai sustentar essa pessoa. Deus vai socorrer essa pessoa. Ela não vai ficar caída não, porque Deus é bom, Ele cuida dos teus. Mas Mordecai falou: quem sabe, se não é para comer esse propósito, você foi elevado rainha. Tem pessoas próximas de nós, que o Espírito Santo está falando: ele precisa de você. Ele precisa de você, ele precisa de você. E muitos de nós, como Esther, dando desculpinha: eu não posso. Eu não posso sair, olha lá, falou. Eu não estou brincando com isso, não é isso não. Mas eu estou querendo criticar, denunciar a hipocrisia de muitos, que o orgulho é assim: eu vou no mercado, eu compro 1 quilo de bife, eu como. Eu como, aí eu posso. Mas para ir servir o outro que também está com fome, não, eu não posso. Essa é a hipocrisia. Esther estava assim. Mas quando ela foi confrontada, ela foi humilde. Ela não foi como Vasti, caiu a ficha nela. E ela falou: tá certo, é verdade, eu vou lá, eu vou me arriscar. E eu vou cumprir o meu propósito profético. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para você. E no final, irmãos, na vida daqueles que Deus cuida, a forca que o inimigo preparou, ele foi enforcado nela. Ele morreu nela, na forca que o inimigo preparou. Esther capítulo 8, versículo 5, diz assim: e ela disse novamente: se agrada ao rei, e se eu alcancei o seu favor. Preste bem atenção nesse livro, toda hora se repete a palavra favor. Nesse livro, toda hora repete isso. Em nenhum momento ela fala: você sabe que eu sou boa demais para você, eu sou bonita demais para você, eu sou boa na cama, eu sou boa de beleza, boa isso, boa aquilo. Em nenhum momento ela fala isso. Se eu alcancei o seu favor, porque ela sabe que foi colocado favor na vida dela. E eu digo para você novamente: todo aquele que sabe que tem favor na vida dele, ele pede para Deus.
Ele pede para você, ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha. Ele tem um carro, ele pede um carro mais novo. Ele tem um trabalho, todo mundo olha e fala, pô, aquele cara tem um trabalho legal, meu. Aquele cara trabalha com uma coisa legal. E ele fala, oh Deus, me dá mais, oh Deus, me dá mais, me dá mais, me dá mais. E quem olhar fala assim, nossa, que cara doido, está tão boa a vida dele, deixa para os outros. Mas ele entende que favor vai se renovando, não acaba. E Deus cada vez tem mais para a vida dele. E ele é assim mesmo, cara de pau. E ele está toda hora pedindo, oh Deus, me dá mais, eu tenho um carro zero, mas eu queria daquela outra marca lá, que é mais de luxo que o meu. Oh Deus, eu tenho uma casa nova, mas eu queria uma casa maior, num bairro melhor, uma casa assim, oh Deus, eu tenho um emprego bom, obrigado Senhor, porque o meu emprego é bom, eu quero algo melhor ainda. A Bíblia fala, quem tem, seria dado mais ainda. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Esther capítulo 8, versículo 16 diz assim, e entre os judeus houve luz e alegria, gozo e triunfo. Porque o rei Assuero emitiu uma nova lei. E ele fez uma nova lei para os governadores. Olha, acabou o prêmio pelos judeus. E os governadores que era para ajudar a matar os judeus, não é mais para ajudar não. É para ajudar a proteger eles agora. Não é mais para ajudar para matar, é para ajudar a proteger. Você imaginou, irmãos? O decreto antigo é o seguinte, o governante, você imagina em São Paulo, o governador usando a polícia militar para perseguir nós aqui da igreja. E vem a polícia militar aqui atrás da gente, o exército e tal. Mas de repente mudou o decreto. Retirou o prêmio, não vão pagar mais nada, mas aqueles caras lá é para ajudar eles, é para proteger eles. E a Bíblia fala que ao invés de morte, os judeus se vingaram do inimigo dele. Aqueles que perseguiam contra eles, aqueles que queriam tirar a vida deles, os judeus, eles lutaram e exterminaram os seus inimigos. E para finalizar, muitas vezes assim no trabalho, talvez você está passando humilhação e vergonha. Talvez nessa pandemia você está parado, não conseguiu trabalhar, não conseguiu fazer nada. E quando você põe lá na mesa da tua casa, lá a comida está faltando. Ô irmão, coloca diante de Deus. Vai caminhando. Deixa um dia após o outro. Deus vai trabalhando na tua vida. Vai tocando a tua vidinha do jeito que você faz. Das coisas corretas, do jeito que você faz. Busca se alegrar no Senhor. A Bíblia fala que um dia o rei perdeu o sono. Quem fez o rei perder o sono? Deus. Chegou para o cara e falou, hoje você não vai dormir não, cara. Hoje você não vai dormir não, você vai ficar acordado. Eu quero mudar a sorte de Mordecai. Deus pode tirar o sono do teu patrão, dar graça diante dele, abrir uma porta nova. Deus pode. Ele pode todas as coisas. Apenas seja humilde e creia na graça e no favor de Deus. Creia nisso. Aleluia. Baixe sua cabeça. Eu queria orar em relação àquilo que o Senhor falou.